E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parigiani. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal, ligado no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de interação, aquela live semanal. A gente tira um tempo aqui para passar limpo aqueles assuntos mais palpitantes da semana para você que está aí vendo esse país virado do avesso, inconformado, querendo mudança, querendo sair dessa sinuca de bico política, né? O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? O presidente atual querendo prender o ex-presidente. O que isso muda na nossa economia? Um verdadeiro caos, um verdadeiro inferno brasileiro. Assim como a gente aqui olha lá o sonho americano, a gente torce aqui pelo milagre brasileiro. O milagre brasileiro seria uma reviravolta política. A política dominante desse país aqui, na mão da esquerda famigerada há mais de 19 anos, a gente querendo uma mudança, querendo uma alternância de poder para a direita. A gente cansou de tomar soco, né? Jab direto cruzado, uppercut de esquerda. Chega um pouquinho, né? Será que não dá para você entender que esse não é o caminho correto, que a gente está seguindo por um caminho que não muda, né? Um caminho que fala que é progressista, mas de progresso não tem absolutamente nada. Então é por isso que a gente está aí caminhando a passos largos para 105 mil inscritos aqui nesse canal. Você faz a lição de casa comigo nesse momento, porque a live, para variar, não foi notificada. Tudo que fala contra o sistema é uma coisa meio abominável aqui, né? No YouTube, e de certa forma, ele acaba sendo um pouco mais democrático e entrega. Mas para entregar depende de você aí. Então façam comigo a lição de casa nesse momento. Você que está chegando aqui, daqui a pouquinho eu vou dar um empurrão nos grupos do nosso WhatsApp, mas por enquanto eu estou falando com você que está aqui, ó, a Patrícia Rodrigues, o Rony. A gente tem muitos assuntos para falar hoje aqui. Vamos falar do Pavinato. O Pavinato está falando a respeito da facada no Bolsonaro. O André Marcília, que vocês vão entender quem é o André Marcília, é um cara que você entende o que ele está falando, né? Ele não fala aquele juridiquês chato, pesado. O trabalho dele é muito bom, ele está com um canal no YouTube, eu vou trazer ele falando aqui a possibilidade que o impeachment do Xandão tende a acontecer. Será que esse é o caminho para o Bolsonaro pedir uma revisão do processo dele no STF após o impeachment do Xandão? Isso pode de fato acontecer? O que isso é real, o que é irreal? O delegado da facada do Bolsonaro foi preso essa semana. É o delegado que investigou o caso da facada do Adélio Bispo, foi preso essa semana. Você vai ver aqui, graças ao Auriverde Bauru, que mandou aqui o conteúdo. E o delegado morto lá na Praia Grande também, o Frank PCC, vai trazer essa informação. Quem são os mandantes? Né, você viu lá o Gritzbach sendo assassinado aqui na minha cidade, em Guarulhos, no aeroporto, e agora viu essa semana uma ação do PCC, ou pelo menos atribuída até agora ao PCC, lá na Praia Grande, né? O carro capota, eles vão lá e executam o delegado Rui, que estava ali há anos lutando contra o crime organizado. Será que a gente virou um narco-país? Será que é isso que está acontecendo? Então chega comigo, fecha aqui embaixo o chat ao vivo temporariamente, vão aparecer os dedos mágicos, aí você taca o dedo no joinha. O primeiro deles é o joinha. Você vê que o pessoal vai chegando, aí vai aumentando a audiência. Agora já somos 42 pessoas. Vamos bater umas 300 ao vivaço aqui, porque dá. Hoje é sexta-feira, todo mundo mais, né, já acostumado com as pancadas, diferente da segunda, que a gente acorda meio atordoado. Taca o dedo nesse joinha. Tacou o dedo no joinha? Clica no compartilhar. Clicou no compartilhar, você copia o link, escolhe a rede social que você é mais ativo, ou o grupo de WhatsApp, né? Cola o link e você vai mandar a live para lá. Fez tudo isso, olha aqui embaixo, está escrito inscrever-se ou inscrito. Se tiver escrito inscrever-se é porque você caiu de paraquedas aqui. Se você luta por um Brasil diferente, cansou dos malefícios da esquerda, você está no canal certo, tá? Você está no canal do jornalista Thiago Parigiani e a gente caminha junto a passos largos pelo o sonho, né, o milagre brasileiro da mudança política que a gente pode proporcionar ao nosso país. Fez tudo isso, chega no chat, faça como o Rony aqui, que já está interagindo com a Patrícia, com a Esmone, que já está aqui também, a Fabiana. Eu vou colocar os melhores comentários aqui na tela. E quem puder, seja membro desse canal, tá? Ficando membro do canal, você vai ter acesso a publicações exclusivas e vai ter uma interação mais próxima comigo, Thiago Parigiani. Bom, vamos colocar o Deltan Dallagnol falando sobre o que o Deltan vem falar aqui. O Deltan vem falar do Felipe Neto, né? Sobrou até pro Felipe Neto, que estava lá achando que estava tudo bem. Estava na Disney, o Felipe Neto? Onde que ele estava? Vamos ver
O que o Deltan Dallagnol apurou, parece que se deu mal, hein? Parece que ele se futricou. Felipe Neto se futricou. Oi, fala Deltan Dallagnol. Se ferrou! Ele, Felipe Neto, é flagrado pelo governo Trump. Ele vai perder o visto e pode ser deportado dos Estados Unidos. Então, meu bom dia para você, porque o nosso domingo já começou muito bem, porque a justiça está sendo feita. O que eu vou mostrar para você agora vai te deixar feliz da vida e rindo à toa com o que acabou de acontecer lá nos Estados Unidos, envolvendo logo quem? Quem? Ele, o menino Foca, Felipe Neto, um dos maiores apoiadores de Lula e Janja aqui no Brasil como influenciador digital, atingindo milhões e milhões. Ele que repetiu o fuck you Elon Musk da Janja. Ele que mentiu a beça durante as eleições de 2022. Ele que atacou os bolsonaristas sem dó, pena ou piedade. Ele que fez vídeos e mais vídeos defendendo Lula das condenações e corrupção da Lava Jato, mentindo a beça. Ele que atacou Donald Trump dos Estados Unidos por ano nas suas redes sociais, xingando o país de genocida, de imperialista. Pois é, agora a conta está chegando para ele e vai ser pesada. Vem comigo então entender tudo o que aconteceu, que você vai amar ver a justiça sendo feita, ainda que não toda a justiça, mas sim justiça. Tudo começou depois que a namorada do Felipe Neto postou esta foto aqui dele, Felipe Neto, andando em um shopping lá em Orlando, na Flórida. Sim, nos Estados Unidos. Ele que xingava os Estados Unidos de país mauzão, ele tá lá onde? Nos Estados Unidos. Na Rússia não, na China não, na Cuba não, Venezuela não. Não, Estados Unidos. Só que a internet, como sempre, não perdoou. Os internautas logo perceberam que o Felipe Neto simplesmente apagou todos os tweets dele do X. Sim, gente, ele apagou tudo, porque é muito mais fácil você ir lá e apagar tudo do que você ir atrás de todos os tweets, todos os vídeos em que o Felipe Neto xingou Trump e os Estados Unidos, não é? Dá uma olhadinha aqui como é que tá o X dele. Aqui, ó. X aqui do Felipe Neto, sem postagens nenhuma, tudo apagado, tudo. E aliás, aqui, ó, como você vê, ele me bloqueou lá em 2022, depois que eu fiz um react respeitoso, mostrando todas as mentiras e equívocos dele, quando ele falou que o Lula era inocente e injustiçado. Mas eles não querem diálogo, eles não querem debate, eles querem silenciar a nossa voz, espalhar suas mentiras e narrativas. Por isso ele me bloqueou. Não xinguei ele, não fui agressivo, simplesmente mostrei os erros dele. E a resposta não foi o diálogo, não foi o debate, a resposta foi essa, o silenciamento. Mas, ô Deltan, com todo respeito, aqui entre nós aqui, ser bloqueado pelo Felipe Neto hoje em dia é um elogio, eu nem sigo, né? Não se diminua isso não, meu querido. Você é gigante, você é monstro perto desse cidadão aí, que um dia falou tanto mal da esquerda, na qual ele hoje faz parte, né? Não é nem que hoje ele defende, não, hoje ele faz parte. Que nem o Peninha lá, né, que foi lá tirar sarro do nosso querido que se foi lá, o Kirk, né? E depois foi descoberto que ele recebeu 3 milhões de reais para editar um texto do livro oficial da história da Caixa Econômica Federal no Brasil, que nem a mãe dele deve ter lido. Então essa esquerda é loteada, amigo. Você ser bloqueado pelo Felipe Neto é elogio. Os internautas foram para cima. Eles começaram a marcar a Embaixada Americana, o Departamento de Estado, Marco Rubio, Christopher Landau. Aliás, o Christopher Landau, vamos deixar claro, ele é o vice do Rubio, do Marco Rubio, no Departamento de Estado, o Departamento de Estado que cuida das relações internacionais dos Estados Unidos. E aí, minha gente, depois disso, foi só ladeira abaixo, porque adivinha, o próprio Landau, ele viu os posts marcados lá do Felipe Neto, e mais do que isso, acreditem, ele respondeu e respondeu em português. Lembrando, gente, da importância do Landau, da estatura dele nos Estados Unidos. Ele é tipo um vice-secretário de Estado, é o número 3 na hierarquia da força de diplomacia da autoridade americana. E olha o que ele disse aí, ó. Não é o Shopping Premium Outlets em Orlando? E olha a imagem que ele postou. Esse card aí, gente, ele que tá vistas, quit de parar, né, os vistas, de interromper os vistos, é um tipo aí de bate-sinal com o selo americano que os membros do governo Trump estão usando nas redes. Isso para sinalizar quais pessoas que vão perder o seu visto americano, vão ser barradas ou então deportadas do país. E se perder o visto, a consequência é sim o Felipe Neto ser deportado. É isso mesmo, gente. Você imaginou o Felipe Neto vindo de algemas no avião de deportação americano? Quem acha que isso seria justo, senta o dedo no like e vamos avançar, porque o próprio Christopher Landau, ele já tinha avisado, depois da morte do Charlie Kirk, que o governo americano ia cancelar o visto de todos os estrangeiros que comemorassem a morte do Charlie Kirk online. Para vocês terem uma ideia de como que os americanos estão levando a sério essa história dos vistos. E sabe quem foi a primeira vítima disso? Aquele médico, aquele neurocirurgião de Recife, aquele que comemorou a morte do Charlie Kirk online e parabenizou o companheiro de mira impecável. Olha só aqui o que o Christopher Landau disse. Dá uma olhadinha, ele postou aqui em inglês e traduzido aqui pelo próprio Google aqui para o português. De todo o conteúdo online depravado que eu já vi,
Esse do médico, ele está se referindo aqui ao médico, está respondendo aqui, ó, o comentário do médico, e dizendo, esse foi o mais assustador. Esse é o neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua pontaria impecável, mas também com precisão cirúrgica, especifica coluna cervical. Esse é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates. Em qualquer casa em que eu entrar, diz o juramento de Hipócrates, que é o juramento da medicina, dos médicos, em qualquer casa em que eu entrar, entrarei para ajudar os doentes e me absterei de todo mal e dano intencional. Eu pessoalmente, diz aqui o Christopher Landau, eu pessoalmente ordenei ao chefe de assuntos consulares que revogasse seu visto americano, se ele tivesse um, e que colocasse um alerta nele para garantir que nunca o recebesse. Eu também gostaria de pensar que as autoridades brasileiras de licenciamento se interessariam por um neurocirurgião que deseja publicamente a morte de pessoas com cujas opiniões políticas discorda. O que ele está dizendo aqui? Gostaria de pensar que as autoridades brasileiras que licenciam, que permitem o exercício da profissão de médico, se interessam aí por um neurocirurgião que quer a morte de pessoas. E tem que se interessar, tem que caçar a licença dele de médico, gente, para operar. Como é que você vai confiar que o cara que deseja a morte de alguém, que quer a morte de alguém, você pegar um cara de direita, imagina eu caio na mão lá desse cara, o que ele vai fazer comigo? O Nicolas cai na mão desse cara, o que ele vai fazer com o Nicolas? O Bolsonaro cai na mão de um neurocirurgião desse? Tá louco, gente, não pode. Gente, agora olha aqui, os Estados Unidos, eles não estão para brincadeira, nem um pouco. O Nicolas Ferreira e o Paulo Figueiredo, eles foram lá então e pediram para todo mundo enviar para eles todos os posts, todos os vídeos e comentários que o Felipe Neto ele já fez na vida atacando o Trump e criticando os Estados Unidos. E depois de centenas de milhares aí de respostas de pessoas enviando posts, aí o Paulo Figueiredo postou isto aqui. Pessoalmente, eu encaminhei os posts do Felipe Neto para oficiais sêniores do Departamento de Estado. Realmente não depende de mim, mas se dependesse, não sei o que esse sujeito pode vir querer fazer aqui nos Estados Unidos. Pessoal, o Felipe Neto está prestes a descobrir uma coisa muito, muito engraçada e eu já preparei aqui a minha pipoca para assistir a tudo isso de camarote. Você acha que ele vai perder o visto? E mais, você acha que ele vai ser deportado? Me conta aí a sua opinião nos comentários, curte a nossa análise, se inscreve aqui embaixo no canal, você é convidado aqui à sua casa, clica no sininho para você não perder nada. Muito bom. Esse é o Deltan, né? Uma análise concisa, simples dessa situação. Você acha que o Felipe Neto merece estar no país que ele fala tanto mal? É o que eu brinco aqui, né? Tem gente que fala, você é paga-pau de americano. Não, paga-pau de americano eu não posso nem ser, porque primeiro que eu nunca fui para os Estados Unidos. Nunca fui para os Estados Unidos. Segundo, que se eu pago pau para alguma coisa dos americanos, são duas. Eles sabem lidar melhor com o capitalismo, a distribuição de renda deles é melhor, então por isso eles sabem lidar melhor com o capitalismo. E segundo, o atirador do Charlie Kirk já está sentenciado à pena de morte. Essa é a justiça americana. Matou, morre. Normalmente os psicopatas que matam lá, eles se matam depois do crime, porque eles sabem que lá não tem boi. Aqui fica essa patifaria, né? Aqui o Adélio Bispo vai preso, ninguém interroga, fala que ele é louco, não deixa ele dar entrevista, não investiga. É assim que acontece. Fosse lá nos Estados Unidos, ele já estava no corredor da morte. Tava ou não tava? Deixa a sua opinião aí no chat. Tô lendo todos vocês. Pessoal dos grupos do WhatsApp, sejam bem-vindos. Chegando na audiência agora, a gente está falando aqui do Felipe Neto que perdeu o visto lá nos Estados Unidos. Vamos falar da facada do Bolsonaro agora, a partir de agora. O André Marcília, um homem do direito, tem um canal no YouTube, vai explicar a possibilidade do impeachment do Moraes e quando, você vai sair daqui dessa live com uma resposta, quando o Bolsonaro estará livre, definitivamente. Bolsonaro, na minha opinião, ele não vai para a cadeia. Eu vou explicar para você o motivo pelo qual ele não vai para a cadeia. O Lula não vai ter aquele gostinho de ver ele lá num presídio, tendo visita íntima, como foi o que aconteceu com ele. Isso não vai acontecer, Lula. Infelizmente, pelo que eu estou apurando. E agora entrou o Temer, entrou até o Aécio Neves no meio da anistia. Tá uma suruba! Tá? Se você acha que esse país está uma suruba, você coloca aí suruba no chat agora. Ou você coloca o número 1, se você quiser ser mais discreto. Nós estamos ao vivo, eu vou colocar seu comentário. Tá vendo os comentários aqui do ladinho, né? Ó que bonitinho, ó. Tudo destacadinho aí, os comentários. Então participe da live, externe a sua indignação, deixe o seu joinha, porque olha que bonito é. Olha que bonito é o que vocês fizeram com esse canal aqui. Não fui eu. Não. Te juro que eu sou só uma pessoa, eu não sou 103.415. E a gente tá aí remando forte para 105 mil. Então o que você faz? Você simplesmente se inscreve nesse canal. Se inscreve porque gira na hora que você se inscreve ali e a gente consegue
visualizar a sua inscrição ao vivaço. Dá para bater aí 103.500 hoje, não dá? Somos 156 aqui. Se você compactua da mudança, quer ver esse país de um jeito diferente, saiba que você está no canal certo, canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Vamos colocar aqui para vocês o Pavinato. O Pavinato, para quem não sabe, está com um programa novo. Já estou combinando para a gente abrir a placa de 100 mil lá no programa do Pavinato. Ele está com o Pavio Curto, que é o programa lá na TV Metrópolis, né, no Metrópolis. Sigam e se inscrevam no canal do Metrópolis, está com 3.700.000 inscritos, mas dá para melhorar, dá para ser melhor. E ele falou aqui, ó, a respeito da facada essa semana. Aí eu falei para o Alemão, Alemão, libera esse trecho para mim. O Alemão falou, não sei se eu consigo, não tenho nem contato com o pessoal de Brasília, mas se vira. Eu falei, vou colocar, se reclamar, eu tiro. Mas no ao vivo vocês vão assistir o que o Pavinato falou do caso Adélio Bispo, essa semana, dia 16/9, presta atenção. Passa mal e volta para o hospital. E segundo os filhos do Bolsonaro, segundo o Carlos e o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro está num estado de saúde cada dia mais crítico. E quando o Bolsonaro foi internado da segunda vez, que ele veio de Manaus, que aliás, vale dizer aqui, acho que foi o Globo que fez uma matéria porca, típica desses propagandistas de esquerda. A Folha escreveu coisa porca! O meu colega Guga no blá 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 blá, que fica assim, vai Xandão! Ai, vai Xandão! Todo mundo publicou assim, né? É verdade, ex-Secom, Fábio Weingarten recebe tantos mil de Bolsonaro, porque quando ele estava em Manaus, o único amigo que pagou para ele vir de ambulância aérea de Manaus para ser atendido no Distrito Federal foi ele, então foi reembolso. Mas para falar que foi reembolso, ninguém fala. Esse bando de canalha da imprensa. E agora, mais uma vez, Bolsonaro, falei com médicos do Bolsonaro, onde ele levou a facada, por exemplo. Presta atenção. E por quê? Foi tão premeditada essa facada, se Adélio Bispo de louco não tem nada. Foi premeditado para ele morrer. Em primeiro lugar, porque essa região onde levou a facada, quase ninguém sobrevive. Em segundo lugar, porque a faca escolhida foi uma faca enferrujada, que era para não ter escapatória. Se escapou, for por Deus. E tá aí, ninguém pode falar com Adélio Bispo, ninguém pode. Ele é imputável, ninguém quer investigar, porque fala, ai, atentaram contra a vida do Alexandre de Moraes. Mas o único que levou a facada foi o Bolsonaro. E eu falei com os médicos, com o hospital, esta é uma área tão complicada que a cada intervenção que se faz, maior o risco de perder a vida. E ele volta para o hospital. Então, enquanto o Bolsonaro está voltando ao hospital, o recém-nomeado presidente do PL, o Partido Liberal, no Recife, tá? Que foi nomeado presidente do PL no Recife por Valdemar Costa Neto. Ô, Holiday, você está no PL, né, Holiday? Estou no PL. Pois é. Você lembra que no dia da última manifestação que eu te encontrei lá no carro, que o Silas organizou, quando o Valdemar pegou no microfone, eu falei, ele não deveria falar. Não deveria. Você não precisa comentar isso, mas eu te falei isso, Eu te falei isso. Te falei. Então, esse presidente do PL do Recife, foi nomeado pelo Valdemar Costa Neto, que é o vereador Paulo Muniz, chamou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de Kenga. Michele é presidente nacional do PL Mulher, mesmo partido de Paulo Muniz. O vereador assumiu a chefia do PL na capital pernambucana no mês passado. O comentário foi feito a outros parlamentares, né, outros vereadores, em um grupo de WhatsApp da Câmara Municipal do Recife. Os vereadores se manifestavam sobre a condenação do ex-presidente e principal nome do PL, principal nome da direita, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal. Depois, vereadores de... É o que eu precisava, a gente já tem, né? O Pavinato, ele veio aqui em live, né? Ele trouxe essa questão da faca enferrujada, e é o que ele está falando ali. O Bolsonaro, ele foi condenado por um crime que supostamente ele teria planejado ou feito parte.
Agora, por que não investigam o caso Adélio Bispo até o final? Um crime consumado. Por que até hoje não deixou ninguém falar com o Adélio? Qual é o motivo do senhor Gilmar Mendes ter proibido a entrevista do Cabrini, que poderia ter trazido à tona situações obscuras, como a gente nesse canal aqui humildemente conseguiu o furo de reportagem com o Adélio, logo depois da facada, falando que fez aquilo porque mandaram ele fazer. Qual é o problema? Aí você fala, não, o STF está colocando ordem no nosso país, ele está defendendo a democracia, mas esse clamor da defesa da democracia que emana do STF, ele parte do povo? Eu não estou vendo ninguém na rua pedindo por democracia. Eu não estou vendo ninguém na rua preocupado com golpe de Estado. Eu não estou vendo ninguém na rua pedindo cadeia para o Bolsonaro, a não ser um bando de gente que veste uma farda vermelha e às vezes aparece comendo um lanche de mortadela. Eu não consigo ver esse clamor popular. E se todo o poder emana do povo, que é o que está na nossa Constituição, eu acho que dessa vez o que está emanando é o poder de cima para baixo. Com um cara que está querendo mandar mais do que o presidente. E que o nome você sabe quem. Vulgo Voldemort. Assim a gente pode falar sem medo de represálias a esse canal aqui. Você aí do chat, você pode colocar o nome de quem é que está mandando nesse país aqui, hoje. Nós temos um presidente que manda nesse país aqui? Ou nós temos um STF que está mandando mais do que o presidente? E será que é por isso que eles não querem que volte um presidente que não dava plenos poderes ao STF como tem hoje? Faça essa pergunta para você. Você que é de esquerda, você que caiu de paraquedas no nosso canal aqui, faça essa pergunta. Dá para confiar na defesa da democracia, exterminando a oposição? Como que você defende uma democracia exterminando a oposição? Só para você ter o entendimento. Como que você defende a liberdade de consumo se você extermina a concorrência? Se você gera um monopólio? É isso que o STF está querendo fazer hoje nesse país, um monopólio da esquerda. Você já foi enganado? Hoje eu vi o Aécio Neves dando entrevista na CNN, quase que eu vomitei, porque esse cara fez eu votar nele. E você talvez aí que não gosta do Lula ou do PT, talvez tenha sido obrigado também a votar no Aécio contra a Dilma. E hoje você vê que você era enganado, tanto pelo Aécio, tanto pelo Alckmin, que hoje é vice do Lula. Não dá para entender o que acontece aqui. Isso se chama sistema. Então, se você é contra o sistema, por isso que não dá. Tem gente que fala assim, você virou bolsonarista. Bolsonarista não, eu sou anti-Lula. E hoje, se você não quer o Lula no poder, você não pode vir com esse papinho de terceira via. Porque não existe. Vem o MBL e o PSDB querendo criar a terceira via. Já te fizeram de otário até hoje. Você vai acreditar em terceira via? A terceira via é isso aí, ela dialoga com o centrão e vira esquerda. É isso. É o Marçal, que faz a campanha lindamente, batendo de frente com o sistema e no final se ancora do lado do Boulos. Isso é a terceira via. Então, para você que é anti-bolsonarista, entenda uma coisa. Se você não quer a continuidade da esquerda, você tem que ser direita bolsonarista, porque é o único candidato capaz de vencer as eleições contra o Lula. Se você ficar nessa divisão mornão, você vai eleger de novo a esquerda. E aí não adianta a gente esbravejar, a gente lutar. Você que está chegando agora nesse canal aqui, não finja que não é com você, não. Se você está de saco cheio da esquerda, se você não quer mais a continuidade da esquerda no poder aqui, você dê o seu joinha. Se inscreva nesse canal aqui, ó, que você está fazendo a democracia aparecer de verdade. Isso é democracia. Ó, isso é um registro de que não são robôs. O pessoal que fala, não, vocês falam para robô aí no canal, não. São 155 telas aqui agora, tá? Tem muito menos joinha do que é possível aqui, são 94 joinhas. Dá para tacar 150 joinhas aqui. Então, taque o dedo no seu joinha, se faz sentido o que eu estou falando para você. Aqui você tem um jornalista que não tem patrocínio político, não é filiado a partido. Eu estou falando o que eu quero a mudança, eu não quero mais o Lula, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse cara no poder, mas 4 anos de Lula não dá. A gente muda para o Paraguai, para o Uruguai, mas não tem condição.
Então, mas o Bolsonaro tá fora do baralho? Tá fora do baralho. Não adianta sonhar com o Bolsonaro em 2026. Não vamos ser utópicos aqui. Tem que ser realista. Bolsonaro tá fora. Quem tá dentro? Quem ele indicar. Aí é o Tarcísio. O Tarcísio falou que não quer. O Tarcísio vem para governador, é o que ele tá falando. A chapa vai ser... Desculpa. Eduardo e Michele. Tá bom, o Eduardo vai voltar? É quem o Bolsonaro indicar, ou tô errado? Agora, se você deseja a continuidade da esquerda, sinceramente, aqui entre eu e você, vai. Ou você tem algum cargo no governo, certo? Ou você está sendo favorecido por esse governo, mesmo que você não tenha cargo. Ou você tem voto de cabresto, que está dando botijão de gás para você, e você está se apequenando, achando que você não tem capacidade de ser melhor do que isso aí que eles querem para você. Ou você é burro ou você é mal intencionado. Você me desculpa. Você está vendo o fenômeno da direita no mundo, você está vendo a esquerda matando representantes da esquerda, falando que eles são o partido do amor, quando eles não conseguem dialogar porque perdem em todos os argumentos. Quando você vê alguém de esquerda e vem, às vezes, alguém aqui no chat, me dão argumentos completamente furados. Ah, eu não voto no Bolsonaro porque ele é racista. Tá, e o Lula não chamou o cara lá de Banguela e Preto? A esposa, a ex-mulher do Lula, que conheceu ele na essência, quando ele não era esse fenômeno manipulador que fala tudo que você gosta de ouvir e faz tudo que ele gosta de fazer, a esposa falou que ele era racista. Mãe dos primeiros filhos do Lula. Então vamos abrir o olho, gente. Tá? Pode não ter anjo na política, mas tem muito mais endemoniados do que salvadores ali naquela situação. Pavivi já foi. Vamos lá com uma informação importantíssima do André Marcília, né? Vamos colocar aqui, ó, essa possibilidade do impeachment do Moraes. Você aí acha que é o caminho? É um vídeo bem curtinho, tá? O Marcília, conheci o trabalho dele no Pânico, né? Já tive a honra de ir lá no Pânico também, ser entrevistado pelo fantástico Emílio Surita, né? E o André Marcília estava lá e eu achei muito didático o que ele fala, porque ele não fala o juridiquês, apesar de ser um homem do direito. Então sigam o André Marcília no YouTube, tá? Ele vai contar pra gente a possibilidade do impeachment e na sequência eu volto falando quando é a hora certa do Bolsonaro recorrer. Não é agora, tá? Não é agora. Chega deixando o seu joinha, curta, compartilhe e se inscreva no canal. 109 joinhas com 146 pessoas, dá para bater 150 joinhas aqui. Taca o dedo no joinha se você não quer mais que o 13 domine esse país aqui. Vamos falar assim, fica mais fácil para entender. É possível que o Moraes saia do STF sem ser impeachmentado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vamos conversar um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que me fizeram nas redes e é boa pergunta. A pergunta era a seguinte: se o Moraes, depois de ser sancionado, ele não perde a aptidão para continuar sendo ministro? E é interessante o ponto, porque na Constituição, no 101, o artigo, né, diz o seguinte, que o STF se compõe de 11 ministros e blá, 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 e eles têm de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, são condições para que alguém seja nomeado ministro, tá? Precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse notável saber jurídico é um negócio que a gente sabe que ninguém tem ali, né? Aliás, esse é um ponto interessante, porque notável saber jurídico não é título universitário, é um saber que todos notam, é um saber que se conhece na sociedade, é um saber que todo mundo é tido e havido como algo compartilhado, o saber jurídico daquela pessoa. Você entendeu? Notável de se notar. Você percebe? Algo que, enfim, quem dali tem esse notável? Quem a gente nota é erro de português, a gente nota é incapacidade interpretativa. O Dias Toffoli é o mais que tem mais notável. Falta, mas pouca presença de saber jurídico. Mas e a reputação ilibada? Esse é o ponto. Então, a reputação ilibada, uma pessoa que é sancionada pela Magnitsky, como, por exemplo, o ministro Moraes, em tese não tem. Como é que você vai ter uma reputação ilibada se você está numa lista, está presente numa lista em que estão torturadores, numa lista em que estão, enfim, o pior da humanidade, a escória
está lá na lista ao seu lado. Como é que você tem, então, uma reputação ilibada? Então, assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista público, o ministro Moraes não tem mais reputação ilibada, se é que teve. Se é que um dia teve. Você percebe? E aí é que é um ponto. Falta, então, uma das condições. Se o 101 exige que ele tenha notável saber jurídico, que já é questionável, mas, enfim, vamos passar por cima dessa. E reputação ilibada são as duas condições. Se ele não tem, se ele... Vamos nesse dedo. Se ele não tem, se ele está sancionado e não tem mais reputação ilibada, ele perde uma das condições. E ao perder uma das condições, ele deixa de estar apto a ser ministro do STF. É interessante isso. Entenderam, né? Então, se você for pensar, caberia, sim, a possibilidade não de impeachment, mas de uma ação para, seja do Executivo, seja do Congresso, revisão, alguma medida para destituição do ministro por não possuir mais as condições exigíveis pela Constituição. Alguém me dirá, não, mas é necessário para nomeação. Não, não, não. É necessário para não só nomeação, obviamente. Senão você... Óbvio que não faz nenhum sentido, né? Então, ele diz o seguinte, que o ministro precisa ter, né? Precisa ter. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com, e aí vai, notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, se ele perde, seja o saber jurídico, seja a reputação ilibada, ilibada quer dizer o quê? Que ninguém contesta. Como é que você não contesta uma reputação que todo mundo, você está numa lista do pior da humanidade? Sim, 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 não tem mais as condições exigidas pela Constituição. Aí você fala, é possível uma ação judicial pedindo... Tá simples de entender, né, gente? Vocês entendem o que é reputação ilibada? É ninguém questionar. Lembra que a gente não questionava, há um tempinho atrás aí, a gente tinha lá o... Como é que era o nome daquele ministro do STF? Era um grande afrodescendente? Era o Sebastião, como é que era o nome dele? Alguém me ajuda, por favor, no chat aí. Muita gente queria ele para presidente, lembra? Era o ministro... Caramba, me fugiu o nome dele. Ministro Sebastião... Não era o Sebastião o nome dele, era outro nome. Era o... Lembra que só tinha ele no STF, gente? Ministro do STF... Joaquim Barbosa. Era o Joaquim Barbosa, lembra? Todo mundo só falava do Joaquim Barbosa. Queriam ele para presidente até. Pô, isso era uma conduta ilibada, ninguém falava mal do cara. Muito bem, Beltrão. Obrigado, meu querido, por estar prestando atenção. Joaquim Barbosa, lembra? Ele era o cara que, se pudesse colocar ele para eleição, ele seria eleito. Será que se colocasse o Alexandre de Moraes hoje, ele seria eleito? Talvez seria com o voto da esquerda. Mas ele não tem popularidade, ele não tem mais a conduta ilibada. Quem tem conduta ilibada ali? O Barroso? Não, não tem. Ele falou, perdeu o mané lá para o cara que foi xingar ele. O Zanin, que foram xingar no banheiro, porque defendeu o Lula na Lava Jato. O Dino, carismático como ele é, né? O Nunes Marques, que é nomeado pelo Bolsonaro, mas o cara mais traíra que tem, nunca vota com a direita ali. É o André Mendonça, que manda prender o careca do INSS e dá benefício para ele não precisar ir na CPMI. Que pomba é esse STF aí? Que conduta ilibada que esses caras têm hoje? Então não precisa nem de impeachment. É uma destituição. Não tinha parado para pensar nisso. Anulação, então, da nomeação dele? Em tese, sim, mas quem vai julgar isso daí são os pares dele. Então a medida não poderia ser judicial. A medida teria de ser por meio do Congresso, aí tem que se avaliar qual seria a medida, né? A gente pode até pensar aqui juntos depois, mas ou do Executivo, que o nomeou, então também, em tese, pode dizer, olha, eu nomeei, mas fui logrado, fui levado a erro, né? Fui enganado, né? Esse ato poderia, portanto, ser declarado nulo, né? Ou ser anulado, na verdade. Ou nulo, porque eu não sabia que ele não tinha uma reputação, então eu fui levado a erro, ou anulado porque ele tinha uma condição, reunia uma condição que não reúne mais. É que nem, por exemplo, sei lá, se a pessoa tem... A exigência é que ela tenha 35 anos para exercer o cargo. Ele vem com uma carteira falsa, bom, aquilo é nulo, porque ele entregou uma condição, ele falseou uma condição, aquilo é nulo. Ou se
eventualmente aqui a condição é algo que ele deixou de ter, ele perdeu, não, ele precisaria ter, vamos supor aqui, tá? Ele precisaria ter, para essa condição, para exercer esse cargo, ele precisava ser casado. E aí ele deixou de ser casado, virou solteiro, virou viúvo, perdeu a condição. E aí aquele ato é anulável. Então aqui, ou é nulo porque ele nunca teve a reputação, e a gente está descobrindo agora, ou é anulável porque essa reputação, ela perdeu-se com essas sanções da Magnitsky. Então sim, é possível ir por aí. Uma destituição que não seja impeachment, uma destituição do ministro Moraes por ter perdido as condições exigíveis para que ele seja, ou para que ele tenha se tornado e permaneça ministro. Cabe ao Congresso dar uma avaliada nisso. O Executivo não vai, não esse, não o que está aí. Mas cabe ao Congresso, sim, avaliar uma medida para tocar para frente algo assim. Seria interessante e seria correto. É isso, um abraço e até a próxima. Muito bem, André Marcília. Um dia eu vou trazer esse cara aqui no canal, hein? Entrevistar ele. Muito bom, muito gostoso o papo. Muito fácil, né? De entender no linguajar popular. Vocês estão muito quietinhos aí nesse chat. Vocês querem que eu vá embora? Vocês querem que eu vá embora? Vocês não estão acreditando que é ao vivo isso aqui? Pouca gente tem coragem de fazer ao vivo, né? Pouquíssimos têm coragem de fazer ao vivo porque tem medo da sua própria língua. Tem medo da censura? Eu não tenho medo de nada. E é isso que trouxe esse canal até aqui, a coragem. A coragem de vocês aí que estão me ouvindo também. Tá? Você tem medo do sistema? Se você tem medo, você escreve aí no chat agora, eu tenho medinho. Se você não tem medo, você escreve, eu sou forte e corajoso. E acredito no milagre brasileiro. Coloca agora aqui, eu acredito no milagre brasileiro. O que é o milagre brasileiro? É o país livre da esquerda. 19 anos que a gente mastiga esse chiclete de Giló aqui. Chega, né? Já deu. E eu vou contar para você o que falta pro Bolsonaro ficar livre. O próprio Marcília falou isso. Tá? Ele falou lá no Pânico. Você acha que tá acabando a live? Não, fica tranquilo aí que vai chegar o caso Adélio pesado agora aqui. O Marcília, né? Você gosta de ouvir o Marcília, né, Maria José? Você não gosta muito, né, mano? Você tá na minha live aqui por acaso, tudo bem. Então, o Bolsonaro é o seguinte, foi julgado, condenado, descobriram um câncer de pele agora nele, para quem não tá sabendo, vamos atualizar tudo bonitinho. Tem chance de recurso? Tem. Chance dos embargos lá, os embargos que eles vão fazer todas as enrolações. Não sai condenação esse ano, tá? Não sai condenação esse ano. Quando sai condenação ano que vem, vai ficar em prisão domiciliar. Já estou adiantando para você o que vai acontecer. Se não acontecer, você me cobre, tá? Não vai para Curitiba, ficar preso em cadeia, a Michelle não vai ter que fazer visita íntima, que nem a Janja precisou fazer, né? Não vai. O sonho do Lula não vai se realizar nesse sentido de cadeia. Ele vai ficar em prisão domiciliar. Existe uma chance dele sair dessa prisão domiciliar? Existe. Qual que é a chance? 2026, vitória nas urnas da direita. Vitória da direita nas urnas, tá? Nomeados 3 ministros. 3 ministros. Então hoje nós temos, vamos junto aqui, vou fazer o desenho, hein? Nós temos 11 ministros. Nós temos André Mendonça, temos o Fux, dá para confiar, e temos o Nunes Marques. Então são esses 3 da direita. O Fux não gosta do Bolsonaro, mas ele vota certo. Vocês viram lá na votação da condenação do Bolsonaro. Independentemente das predileções pessoais dele, ele foi justo ali. Então, de 11 ministros do STF, hoje, 8 são de esquerda. Ah, não, mas eles são imparciais. Ah, pelo amor de Deus. 3 são de direita. Então, se recorrer hoje e jogar para todo mundo votar, sai da primeira turma, foi 4-1, né? Então, daria 8-3. Aí, o que acontece com a vitória da direita na próxima eleição? Serão nomeados 3 novos ministros pelo novo presidente. 3. Quem sai? Provavelmente sai o Fux, sai o Gilmar Mendes, que é o decano, e sai o Barroso. Tá? Tô dando isso aqui para vocês em primeira mão, hein? Presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Coloca o número 1 aí.
Só para ver quem está prestando atenção. Coloca o número 1 no chat e tá com o dedo no joião, quem chegou agora aí. Presta atenção, olha aí. Então sai Fux, Gilmar e Barroso. Então perdemos um aqui, que votou contra a condenação do Bolsonaro. E aí, subentende-se que ganham 2. Então, vai perder um daqui. Então, se são 3 da direita, perde um. Com a nomeação de outros 3, vão ser 5, certo? Ficam 5 da direita. 5 da direita. E 7. É isso? Não, ficariam 5 da direita e 6 da esquerda. Tá entendendo o jogo? Muito bem, Dercina, Maurício, Maria Beatriz, Carmito. Todo mundo prestando atenção na jogada. Então, o STF, com a vitória da direita em 2026, ficaria hoje, ele está 8-3. Não tem chance de recurso. Bolsonaro ganhar nada. A anistia. Olha, eu vou explicar o porquê que não vai ter anistia. Para você também não ficar sonhando com o que não existe. Esse papo de anistia é papo político, tá? Para dizer que está correndo atrás de uma coisa, mas não vai passar. Porque não ganha no Senado. E se ganhar no Senado, vai para a sanção de quem? Do Lula. Você acha que o Lula vai perdoar a prisão do Bolsonaro? Que é a coisa que mais fez ele ter uma ereção esse ano aqui na vida? Porra. Não vai acontecer, gente. Tá? Então, a Câmara vai fazer a parte dela? Vai. Os deputados vão fazer o obaú. Mas não vai ser sancionado isso aí. Não é por aí que o Bolsonaro vai ser perdoado. Então, 5 da direita com 6 da esquerda. Pode ser que um anjo ilumine a mente de um da esquerda? Pode. Quem que vai ficar lá? Carmen Lúcia, Dias Toffoli. Quem mais? Carmen Lúcia, Dias Toffoli. Aí os da direita, o André Mendonça Nunes fica, o Fux sai. Uma revoluçãozinha. Fica o Dino, fica o Zanin, fica o Fachin. Né? Ó. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Dino, Zanin, Fachin. Quem é o sexto? Tá me faltando um. Quem me ajuda aí? Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Dino, Zanin, Fachin. Barroso sai. Barroso, Gilmar e Fux sai. Quem que ficaria, meu Deus? Quem que é o sexto elemento ali? André Mendonça, Nunes. Mas enfim, a jogada é essa. Então é aguardar a vitória da direita nas urnas em 2026. Não tem outro caminho. Não tem. O Moraes, exato. Esqueci logo do chefe da gangue. Tudo bem. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Então, ó, Carmen Lúcia, Dias, Dino, Zanin, Fachin e Moraes. Quem desses aqui você acha que poderia votar a favor do perdão do Bolsonaro? Porque são esses 6 que continuam. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Dino, Zanin, Fachin e Moraes. Caramba, eu esqueci do Moraes. Para vocês verem que eu não pego no pé do Moraes, não. É que ele não é nem ministro, ele é o presidente desse país aqui. Estão gostando? Muito bem. Olha só. Teve uma informação vazada, né, já que a gente está falando de STF, antes de vir para a facada do Adélio e da questão do PCC, o Pavinato trouxe no programa dele aqui uma informação muito importante, né? O ministro vazou uma informação despercebida e passou rapidamente, ninguém percebeu, e o Pavivi percebeu tudo, né? Olha aí o que ele fala para nós. Sobre os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país responderá provavelmente na próxima semana que vem, tá? A condenação de Jair Bolsonaro no STF. Aperta aqui, curte, se puder compartilha, e aí sinta-se livre para comentar. Sobre os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país responderá provavelmente na próxima semana que vem, tá? A condenação de Jair Bolsonaro no STF. Em entrevista ao canal de televisão Fox News, Rubio afirmou
que o Estado de Direito está se desintegrando após a decisão da primeira turma da Corte e reforçou que Alexandre de Moraes tentou realizar reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos. E esse anúncio de eventuais novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Donald Trump pode complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro. Aliados de Moraes e outros ministros da corte, do STF, disseram, para variar de forma reservada, sempre é assim, os anônimos mais famosos do Brasil. Os anônimos mais infames do Brasil. Disseram que, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra outras autoridades brasileiras, certamente Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. E essa informação, Caivano, eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo os comentários dos colegas sempre cheios de dedos, sempre preocupados, né? Não, se essa notícia for verdadeira, se de fato, se essa suposta informação... Esta notícia é verdadeira. Por que eu digo isso? Não é... nós esperamos que essa notícia não seja verdadeira. Que os ministros estão dizendo, esperamos isso. É verdadeira! Sabe quem deu esta notícia e quem levantou junto a ministro do STF? Mônica Bergamo, que não brinca em serviço. E ela checou com ministros do STF. Portanto, é verdade sim. O ministro do STF já é proibido de prejulgar, é proibido de falar mal do acordo dos outros, da decisão, do voto dos outros. E pior, mesmo que pudesse, a Constituição veda o anonimato. Então eles fazem aqui uma tripla ilegalidade. Eles falam para a imprensa, prejulgando, ou falando de casos que podem vir a julgar, criticam o voto de outros ministros e ainda são anônimos. É igual o famoso travequeiro da Indianápolis, pai de família respeitável, temente a Deus, que chega de madrugada, vai procurar uma Keila que tem uma muriçoca maior do que ele entre as pernas. É isso que esse ministro do STF faz. Ao falar com a imprensa no anonimato, para criticar voto de colega que não pode por quê? Porque a lei proíbe. Para prejulgar caso que pode vir a julgar, que ele não pode fazer, por quê? Porque a lei proíbe. Ou isso aqui é um Estado de Direito, ou não é. E pelo jeito não é. Porque os ministros do STF ligam sim para o Globo, falam sim com a Mônica Bergamo e fazem o que a lei proíbe. Por que você tem tanta certeza, Pavinato? Porque eu conheço a Mônica Bergamo, ela não fala, ela não mente. Você pode não gostar dela, mas que ela falou com os ministros do STF, ela falou. E ela falou. E os ministros do STF que falaram com ela estão cometendo um ilícito triplo. Porque a lei proíbe que eles prejulguem, porque a lei proíbe que eles critiquem voto de colega, porque a Constituição lhes veda o anonimato. Então é um bando de infrator legal que tem no STF. E o Marco Rubio tem razão quando fala que o Estado de Direito no Brasil se desintegrou. Porque se desintegrou sim, e quem está desintegrando é o STF. Atualmente o Bolsonaro já está em prisão domiciliar, no âmbito de outro inquérito, já prejulgado, em que a autoridade vítima também é a autoridade coatora. É uma loucura, que é a pura atuação do Eduardo Bolsonaro em busca de sanções ao Brasil. E tem mais. Além do STF, que é o STF, porque o Barroso, ele podia pegar e falar assim, quem é o ministro que comete essa ilegalidade tripla? Que fala para a imprensa de caso que está julgando ou pode vir a julgar, porque vale lembrar, a condenação do Bolsonaro ainda não transitou em julgado. E mesmo que não for um dos 5 da turma, pode ser alguém do plenário, algum dos 11, inclusive ele próprio, Barroso. Que se ele não fala nada, ele se inclui nessa rede de ministros que ficam desintegrando o Estado de Direito, como disse o Marco Rubio. Estão desintegrando, você está pegando pesado. Não estou. Se o direito diz que o juiz não pode criticar o voto do colega, se o direito diz que o juiz, o ministro, não pode prejulgar, falar de caso que está julgando ou que pode vir a julgar, e se é a Constituição que um ministro do STF deveria guardar veda o anonimato, tem algum pilantra no STF ou alguns pilantras que
quebrando essas 3 ordens legais. Ou o Barroso já tinha mandado abrir um inquérito para apurar quem é o ministro pilantra que está triplamente infringindo a lei e a Constituição. Não bastasse o STF ter feito o Bolsonaro de refém, porque uma das coisas que diferencia o direito penal da Idade Média para a Idade Moderna é o fato da penalidade da sanção não ultrapassar a pessoa do infrator. Perfeito. E se é o Eduardo Bolsonaro que está pedindo sanção, vai colocar o pai de refém, então já não bastasse humilhar o Jair Bolsonaro, agora o STF pega o Bolsonaro, põe uma arma na cabeça e fala, vai, continua, que eu dou um tiro nele. Agindo igual ladrão de banco com criança e velhinho, com a arma apontada na cabeça para falar, a polícia não entra aqui. Se não bastasse isso, Caivano, hoje à tarde, o Moraes ele deu um prazo de 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar em detalhes a escolta de Bolsonaro na ida ao Hospital DF Star ontem. No relatório, Moraes pede detalhes como o carro que transportou Bolsonaro na ida e na volta, o nome dos agentes de polícia que o acompanharam no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica. Ele, Moraes, que na semana passada, enquanto condenava Bolsonaro, fez troça. Falou o seguinte, por conta do voto da leitura de quase 15 horas do voto do Fux, me fizeram perder, o quê? 3/4? Quanto do jogo do Corinthians, alemão? Me fizeram perder 3/4 do jogo do Corinthians. Tá aí a fala desse sujeito cheio de empatia, que é isso que você vê na foto. Se você vê um sujeito desse na foto, você pensa que pode ser um bom mocinho da história? Não, de fato não. Ó, você começou com uma definição mais que perfeita, Pavinato. Você sabe que eu tenho defendido a anistia e estudado muito sobre a anistia desde 2023. Então já passei pela história da anistia, a constitucionalidade e agora estou na parte do direito internacional. Como é que o direito internacional enxerga isso? E ele define o Estado de Direito, já que a gente está falando do Marco Rubio, para o direito internacional, o Estado de Direito prevê 3 premissas básicas. A primeira é um governo sob a égide da lei. Eles chamam de império da lei. Nada é feito que não seja seguindo a lei. Essa é a primeira premissa. A segunda é que haja a independência e a harmonia entre os 3 poderes. Já deu para sacar? E a terceira e última é a preservação da garantia do cidadão, ou seja, dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Bom, não precisa nem ir muito longe, basta a gente olhar aí o caso do Bolsonaro, você já percebe que não teve presunção de inocência, que é um princípio basilar da nossa Constituição, do Pacto de São José da Costa Rica, enfim, todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário prevêem, acima de tudo, isso. E ele está sendo punido, como o Pavinato explicou para vocês, nossa audiência, um inquérito contra o filho. Então, veja, Bolsonaro não sabe por que está preso, mas está em prisão domiciliar. O nome técnico disse, é o que o Pavinato já falou no começo, ele é refém, portanto, é sequestro o nome técnico disso. O Estado brasileiro, representado nesse momento pelo STF, na figura do Alexandre de Moraes, sequestrou Jair Messias Bolsonaro. E as pessoas estão repetindo que a gente vive uma normalidade. Nós temos advogados, colegas nossos, que se julgam garantistas e que estão dizendo que o voto do Fux, já que você o citou, Pavinato, foi muito apegado à legalidade. Ora, nós já não temos Estado de Direito há muito tempo, e o que a gente está vendo é um Estado de exceção, com um tribunal de exceção, que está pegando a exceção dessa pessoa, Jair Messias Bolsonaro, para tentar banir a direita. As palavras deles, extirpar. Nós trocamos aqui no Brasil, nós substituímos o Pacto de San José da Costa Rica pelo Pacto de Lucifer da Costa Quente. Olha, saindo do mundo imaginário, a gente pode até dizer que essas pessoas que estão fazendo isso são diabólicas, sim. Muito bem. E por falar em diabolismo, lembra da Diabolim do Cavalo de Fogo? A diretora da minha escola a gente chamava de Diabolim, que ela cortava o cabelo de Joãozinho, e a Diabolim do Cavalo de Fogo. Vocês não lembram, vocês são muito crianças, ela usava um negócio, assim, a cabeça dela ficava meio quadrada, mas deixa isso pra lá. Eu sei que, seguindo a toada da condenação do Bolsonaro, porque quando o Cristiano Zanin votou, né, que foi o último a votar, o Cristiano Zanin ele trouxe um conceito inadmissível no direito penal brasileiro, que é o chamado a violência simbólica. Bolsonaro ele exerceu uma violência simbólica sobre a população, de maneira que ele se tornou o garante pelos bens públicos do 8 de janeiro. Mais ou menos foi isso. E aí eu fico lembrando do seguinte, o G. Dias, que era chefe do GSI, que apareceu naquelas filmagens que a CNN mostrou, e depois teve que limar as imagens, porque o Alexandre de Moraes ligou para o dono da CNN, ameaçando a construtora que ele tem,
a ele revelar o sigilo da fonte, o G. Dias nunca foi ouvido, o G. Dias que tinha poder de garante, aliás, o Flávio Dino também tinha poder de garante, então o Flávio Dino e o G. Dias seriam mais culpados por essas teorias loucas da Carmen Lúcia, do Cristiano Zanin, do Alexandre de Moraes e do próprio Flávio Dino. Aliás, Flávio Dino não poderia julgar porque ele tomou consulta com Alexandre de Moraes quando ele era o ministro da Segurança Pública no 8 de janeiro. O Cristiano Zanin não poderia julgar porque ele foi posto no STF pelo Lula, e porque ele é afilhado de casamento do Lula, e porque ele é padrinho de união de Lula e Janja, e porque a esposa dele é afilhada do Lula, e porque o sogro dele é padrinho do filho do Lula. E só porque o Sérgio Moro foi nomeado ministro da Justiça pelo Jair Bolsonaro, ele defendeu e conseguiu a anulação das condenações do Lula perante o STF. E o Alexandre de Moraes, né, como vítima da tentativa de golpe, ou seja, como tentada vítima, não poderia julgar. Então, esse julgamento é todo estranho, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo. Para ser educado, né? Para ser muito educado. E aí, com essa teoria louca toda da violência simbólica, porque o que os ministros do STF disseram? O povo brasileiro é um bando de retardado mental. Ninguém tem autonomia da vontade. Basta alguém falar alguma coisa na imprensa que eles vão igual jumento. Basta alguém assoviar que eles vão igual cadelo adestrado. Que essa foi a ideia. Que as pessoas não têm autonomia da vontade, são todos influenciáveis. Aí eu pergunto se podem votar também. Porque se é dessa maneira, quem recebe Bolsa Família, no meu modo de ver, não podia votar também. Porque é todo mundo influenciável. É o STF que está dizendo que o povo não tem capacidade de vir a julgar os seus próprios atos, não sou eu. E seguindo essa toada, o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, pediu nessa segunda-feira o cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação antidemocrática ao longo de 2022, ano da última eleição presidencial. Aí já vai entrar num outro tema, depois a gente pode dar uma pincelada. Mas vocês entenderam o que ele falou, né? Eu gosto muito de trazer o Pavinato aqui e falo para vocês, assistam, tá? Ele está no Metrópolis agora, ele não está mais na Revista Oeste. Começa às 21, não, começa às 19, das 19 às 21, acho que é das 19 às 21 o programa dele. Pavio curto. Assistam, vale a pena. E quando ele traz esses bastidores todos da anulação da condenação do Lula, por conta da nomeação do Moro, ele falou tudo isso ao vivo aqui pra gente, no canal, quando ele veio. Falei, ficaria mais fácil, né, se o Moro não tivesse aceitado o cargo político, quando o Bolsonaro deu para ele, né, ficaria. Porque a nomeação do Moro valida esse papo da esquerda de que a Lava Jato ela tinha viés político. Porque depois o Deltan também foi para a política, o Moro, né, se enveredou ali como ministro da Justiça e depois saiu do governo Bolsonaro para até tentar uma candidatura a presidente. Foi uma série de cagadas, né? O Moro cometeu uma série de cagadas, vamos combinar aqui. E aí, o 8 de janeiro, acontece esse julgamento, como ele falou, com imagens sendo excluídas, você vendo lá o Dino orientando antes da invasão, o G. Dias dando água para os primeiros que entraram para invadir, né, o Palácio do Planalto, as imagens somem e o Bolsonaro foi julgado como se ele tivesse à frente de tudo isso ali, norteando a invasão. Vai, vamos invadir, como se tivesse com, né, como é que é, um microfone de mão lá, aquela corneta, né, que fala alto lá. Foi isso, e ele estava na Disney. É muito louco. É muito estranha a condenação. Então, a gente não pode levar mais esse país a sério. Sinceramente. A gente fala, você é louco, você vai perder seu canal. Fala, olha, gente, se for para perder o canal no meio de uma patifaria dessa, é um elogio. É um elogio, porque você ser julgado por gente desse tipo aí, que está condenando sem a presunção de inocência. Quando que o Moraes deu presunção de inocência para o Bolsonaro no julgamento? Condenado de tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Vou ler um pouquinho vocês aqui, ó. Eles são os próprios golpistas, fora Petralha, fora PT, fora Moraes, Dora Amarante. E as imagens que vieram à tona do 8 de janeiro. Tá, Fátima, não sei, vieram à tona? As que vieram à tona foi o que a gente viu, o cara derrubando um relógio, né, as porradas lá no vidro, mas e a hora que o G. Dias mostrou lá ele dando água para os primeiros invasores, e aí
É o que ele falou, o Moraes liga para o dono da CNN e ameaça a construtora dele para parar de mostrar as imagens e somem o resto das imagens. Tinha câmera para todo quanto é lado naquele lugar. Sumiram absolutamente todas as imagens. Você que está aí do outro lado achando que isso aqui está gravado, você está de brincadeira comigo, né? Chega se inscrevendo no canal que quer a volta da direita no poder, que cansou de tomar porrada da esquerda. Tá lá, ó, 103.421, somos 123 nesse momento. Será que todos vocês estão inscritos? Clica no inscrever-se aí para você ver se não vai girar ali o nosso peãozinho da casa própria ali, ó. Batemos 100 mil inscritos, já temos mais uma placa garantida. Nossa placa está vindo lá de Nova York para esse canal aqui. Nós vamos abrir lá no programa do Pavinato, também no programa do Gustavo Segre na Revista Oeste. Tá? Se inscreva nesse canal, vamos continuar rumo a 1 milhão de brasileiros revoltados que não querem mais a continuidade do governo de esquerda nesse país. Clicou no inscrever-se, ativou o sininho, gira na hora ali, ó, 103.421. Vamos lá, tem alguém que não é inscrito aí? Só para você ver que é ao vivo, você se inscreve e vê você se inscrevendo ao vivo, aí é uma brincadeira sadia. A brincadeirinha sadia aí, a matar a saudade aí do capitão. Brincadeirinha sadia aí, se inscreve no canal do Thiago aí, pô. Thiago Parigiani aí na luta aí com a gente aí. Tamo junto. É capaz de prender o Bolsonaro, que agora imitou o Bolsonaro no meu canal. Brincadeirinha sadia aí. Ninguém vai se inscrever, pô? Ninguém quer tirar minha tornozeleira aqui, pô? Me ajuda aí. Sacanagem, hein? Todo mundo tá inscrito aqui. Ah, vocês estão de brincanagem comigo. Daqui a pouco aparece ali um inscrito 422. Quem vai ser o 400? 422 aí. Quem é o 422 aí? Bom, ninguém. No momento, ninguém. Deixaram eu falando sozinho, fiquei no vácuo. Bora. Vocês querem notícia, né? Vocês querem? O que vocês querem? Vai, fala o que vocês querem. Tem aqui, ó. O caso Adélio Bispo. Pode ser? Pode ser? Você que tá aí tentando entender até agora, vocês gostam do Adélio aqui, né? Pois é, o delegado que investigou, né, o caso Adélio Bispo foi preso. É, chupem essa manga. Por que ele foi preso? Quem vai falar pra gente é o Alexandre Pitoli, da Auriverde Brasil. Conta, Pitoli. A voz de Wellington Barros, pois não, Barros. Pitoli, a Polícia Federal de Minas Gerais prendeu o delegado Rodrigo de Melo Teixeira, ex-superintendente da instituição em Minas Gerais, dentro da operação realizada hoje contra uma organização criminosa responsável por crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele era o terceiro na hierarquia da cúpula da Polícia Federal até deixar o cargo no final do ano passado. Atualmente, Rodrigo de Melo Teixeira atuava na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais ligada ao Serviço Geológico do Brasil. Em 2018, ele esteve à frente das investigações da facada sofrida pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Rodrigo também deu início às investigações sobre o rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. No ano passado, ele foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. Rodrigo também foi secretário adjunto da Secretaria de Defesa Social, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, além de secretário municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte. Ao todo, a operação da Polícia Federal deflagrada hoje prendeu 17 pessoas e tem 22 mandados de prisão. Além dessas 17 pessoas, tem aí os 22 mandados de prisão. Barros, desculpe, eu perdi. Qual é o objetivo da operação? É o seguinte, ela prendeu, além do delegado, ex-delegado, o diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Mário Trivelato Seabra Filho. Ela está investigando crimes relacionados ao meio ambiente. A investigação pediu o afastamento de servidores públicos, o bloqueio de ativos no valor de 1,5 bilhão e a suspensão das atividades de pessoas jurídicas envolvidas. Os alvos da operação integram um conglomerado formado por mais de 40 empresas. A apuração ainda está em andamento, essa operação, inclusive, da Polícia Federal em andamento, mas ela tem referência a essa condição de... Pega esse ex-superintendente da polícia, que eu repito, ele que abriu as investigações em relação à facada do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também apontado aí pela Polícia Federal, e também o diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Mário Trivelato Seabra Filho, já está preso também nessa operação deflagrada hoje. Então, mas, Barros, eu não estou entendendo. Me perdoe, eu não estou conseguindo estabelecer aqui a conexão. Eles favoreceram o quê? A questão de Brumadinho? Não, é o seguinte. Me ajuda aí, Barros. Por que tem Brumadinho? Porque esse cidadão é um ex-superintendente da Polícia. Da Polícia Federal. Por que eu citei Brumadinho? Porque ele era delegado na época e também que abriu as investigações. Por isso que eu trouxe essa condição. Tá. A apuração de hoje, essa operação da Polícia Federal, que tem como foco o Caio Mário Seabra, que é o diretor da Agência Nacional de Mineração, faz parte de uma investigação que identificou uma organização criminosa que atua no setor de mineração para fraudar licenças ambientais. Ok.
É por isso, é por meio de pagamento, inclusive, de propina para agentes públicos em nível federal e estadual. Então, presos entre esses, são 22 mandados de prisão, 17 já cumpridos, e entre esses 17 está o Caio Mário Seabra e também esse ex-superintendente da Polícia Federal, Pittoli. Bom, aí eu estou falando então de mineração. Isso. Estou falando de gigantes da mineração, provavelmente. Presta atenção. Porque para fraudar questões ambientais, autorizações para exploração, a gente vai tentando juntar o Lé com o Cré, a informação que chega agora. Mas vamos lá, ainda envolvendo o nome desse cidadão, que era o homem forte da Polícia Federal no estado de Minas Gerais. Bom, vamos lá. Ele inicia as investigações pós-facada de Adélio Bispo no presidente Bolsonaro. Ele era um homem forte da Polícia Federal em Minas Gerais até dezembro do ano passado. Vou só fazer um paralelo, um parêntese. Já deu para entender, então, o motivo pelo qual nada deu certo com relação a Adélio Bispo, né, a investigação, já deu para entender. Porque, veja, se o cidadão foi preso nessa apuração envolvendo questões ambientais, a gente deve, provavelmente, hipoteticamente, supostamente, estar lidando com um bandido, corrupto. E a gente sabe que esse nível de corrupção, que infelizmente atinge todos os níveis do poder no Brasil, ele não vai fazer distinção se é para acobertar um crime. Ah, mas isso aqui não, isso aqui eu vou ser correto aqui, com essa questão agora eu sou um puritano. Para qualquer crime... Aqui pode me canonizar. Não, aqui eu posso me corromper e tal. Você acha mesmo que é assim? Ou eu posso automaticamente concluir que a gente está lidando com alguém que é um criminoso, supostamente um corrupto, e que entrega mesmo independentemente da causa. Eu acredito nisso. Ou seja, nós temos aí então uma notícia que nos mostra que quem começa a apuração sobre a facada do presidente Bolsonaro em Juiz de Fora pode ser um criminoso? Pode ser um corrupto? Opa! A Polícia Federal pode me dar, então, a esperança de que nós teremos essa investigação aberta novamente? É aberta. Nós buscaremos a resposta? Nós demoramos para encontrar a resposta da Marielle, lembra? E eu disse aqui que, cronologicamente, havia uma prioridade sobre a questão da Marielle e que a próxima deveria ser a resposta com relação a Adélio Bispo e Bolsonaro. Sendo assim, eu posso concluir que estamos tratando eventualmente, supostamente, hipoteticamente, de um corrupto que pode ter sido agraciado, quando você esfrega o polegar do indicador, né? Pode ter sido agraciado, podem ter investido no convencimento dele, e ele, então, não promove a investigação adequada em Minas Gerais para a apuração do crime da facada promovida por Adélio Bispo. Esse é um ponto, hein? Esse é um recorte importante. Estamos lidando com alguém que pode, eventualmente, supostamente, hipoteticamente, ter dificultado a investigação, melado a investigação. E por isso, até agora, não temos a resposta de fato de quem mandou matar o presidente Bolsonaro. Esse é um ponto. Outro ponto importante. Eu quero saber como vão ficar agora os escritórios de advocacia que defendem mineradoras. Se há corrupção, facilitação, questões ambientais, de autorização, tal, se há essa questão, se há isso, entendo eu que defender o indefensável passa a ser o trabalho desse escritório, desses escritórios, onde o Pittoli quer chegar. Nós temos escritório de gente muito graúda, inclusive politicamente falando, em Minas Gerais. Gente que ocupa a cadeira de senador da República, inclusive. Tem escritório, causas bilionárias no Supremo Tribunal Federal. Agora me conta, se houve qualquer tipo de facilitação, corrupção envolvendo autorizações de exploração, seja lá o que for, ambientalmente falando, como que esse escritório vai defender a mineradora A, B ou C? Será que chegará essa investigação em escritórios de advocacia que podem eventualmente, supostamente, hipoteticamente terem participado do esquema? Porque o que nós assistimos, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, crimes ambientais, foram, vejo eu, premeditados. Todo mundo sabia, quem estava ali, que aquilo ali ia acontecer mais dia, menos dia. Entretanto, menos avisado, a população imaginava contar com laudos que apontassem de fato que aquela estrutura estava pronta para suportar aquilo. Mas não. Os laudos eram provavelmente, hipoteticamente, supostamente forjados, atendendo via corrupção os interesses de mineradoras.
Entendi. E os escritórios defendem essas mineradoras? Entendi. Tem muita coisa para passar limpa em Barros. Pois é, tem um complemento aqui, Pitoli, que Pois diz não. o seguinte, que o grupo esse grupo investigado teria subornado servidores públicos em diferentes órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle, inclusive em áreas ambientais e de mineração, com o objetivo de obter autorizações e licenças ambientais fraudulentas. E essas autorizações que nós estamos falando eram utilizadas para explorar irregularmente minério de ferro em larga escala, inclusive em locais tombados e próximos de área de preservação, provocando grandes consequências ambientais e elevando o risco de desastres sociais e humanos. O Rodrigo de Melo Teixeira, que é o ex-superintendente da Polícia Federal, ele estava cedido para a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, que é um órgão federal, e ele é suspeito de ser sócio de uma empresa no setor de mineração. Ou seja, ele trabalhava na Companhia de Pesquisa de Recursos, que é um dos órgãos que faz a autorização para a exploração mineral, e, ao mesmo tempo, era sócio, segundo essa investigação, era sócio de uma empresa do setor de mineração. E PT. Mas vamos lá. Existe ainda uma esperança na Polícia Federal que investiga, na Polícia Federal que faz jus a todo o prestígio que gozou junto à sociedade durante, em especial, a Operação Lava Jato. Tudo bem. É bomba atrás de bomba, né? Esse caso do Adélio tá longe de terminar. O caso do Adélio Bispo, que vocês amam aqui nesse canal, que a gente faz jus a isso, porque a gente vai atrás mesmo da verdade, conseguiu o grande furo jornalístico aí, quando trouxe o vídeo do Adélio falando, né, que ele fez porque mandaram, só não falou o mandante ali naquele vídeo, mas a gente não perde a esperança de conseguir essa informação para vocês. Vamos aguardar aí. O delegado que investigou a facada já está na cadeia por envolvimento supostamente de propina, né? Por improbidade administrativa aí, pegou uma graninha, um faz-me rir de mineradoras. Estava investigando outros casos também, e aí é o que o Pitoli fala, quem é corrupto por uma situação, ele é corrupto sempre. Difícil, né? Vamos aguardar as investigações, a gente não está aqui condenando, mas em caso de se confirmar da corrupção, é bem questionável o porquê que não andou a investigação no caso do Adélio Bispo, tá? Temos aqui um vídeo do Deltan Dallagnol, antes da gente colocar o caso do PCC lá na Baixada. Vou deixar para o finalzinho o Frank. Você vai interagindo aí do outro lado, tá gostando da live, que é um Brasil mais limpo e transparente, cansou da esquerda? Coloca aí 22 nesse chat para a gente saber que você quer a mudança desse país aqui. Se você faz o L, se você gosta do jeito que tá, coloca o 13 aí, faz o L, externe a sua opinião e manifeste aqui a sua angústia, a sua esperança em relação ao milagre brasileiro. Aqui a gente está disposto a fazer qualquer coisa para dar visibilidade para você, transformar esse país aqui num país endireitado, se é que você me entende, para a gente viver juntos o milagre brasileiro. Fala, Deltan, parece que o STF está aí defendendo o Jair Messias Bolsonaro. Que papo é esse, meu querido? O mundo está do avesso. Dito, ministros do STF estão defendendo o Bolsonaro? Não. Eu não tô conseguindo acreditar nisso aqui que eu vou mostrar para você. Senta aí na sua cadeira para você não cair de surpresa com o que eu vou te mostrar agora, porque se algum ministro do STF defendeu o Bolsonaro alguma vez, eu não me lembro. Com exceção, é claro, do corajoso voto do Fux e dos 2 ministros indicados pelo próprio Bolsonaro. Mas a gente está falando aqui, é claro, do núcleo duro do STF, daquela ala norte-coreana do Supremo, em lua de mel com o governo Lula, e não dos ministros mais técnicos e equilibrados, não. A gente está falando aqui dos políticos de toga. Olha só o que saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Olha aí. Saúde de Bolsonaro preocupa ministros do STF e pressão por prisão domiciliar aumenta. Como é que é? Ministros do STF preocupados com a saúde do Bolsonaro? Não, gente, só pode ser brincadeira conosco. Como entender isso aqui? Bora pra coluna então ver, que trata do início do cumprimento de pena do Bolsonaro em regime fechado, ou seja, em regra, numa cela na prisão. Que a gente sabe pela imprensa que deve ser a papuda, porque o Moraes já vazou que é pra lá que ele quer mandar o Bolsonaro. Ministros do STF têm manifestado preocupação com a saúde de Jair Bolsonaro. A possibilidade de os problemas de saúde dele se agravarem, se ficar isolado em uma cela, no entanto, passou a ser considerada real por magistrados da corte que começam a defender que ele seja beneficiado com regime domiciliar. Uma situação que represente risco para a vida do ex-presidente é considerada explosiva, com consequências incalculáveis. Ah, agora eu entendi então, né? Os ministros, eles não estão preocupados, na verdade, com a saúde do Bolsonaro. Eles estão preocupados com eles mesmos. É se eles vão sofrer as consequências caso aconteça alguma coisa com o Bolsonaro debaixo do nariz deles, debaixo da custódia deles, como aconteceu com o Crezão. Vocês conseguem imaginar o tamanho das consequências de algo grave acontecendo com o Bolsonaro enquanto ele está lá nas mãos do STF?
a bomba ia explodir inteira no colo deles. E eles querem evitar isso de qualquer jeito. Não tem nada, então, a ver com uma preocupação real com a saúde do Bolsonaro. Se houvesse preocupação real com a saúde do Bolsonaro, inclusive com a saúde mental dele, o Moraes ele não tinha colocado tornozeleira eletrônica sem fundamento, sem risco de fuga, não tinha imposto cautelares cada vez mais pesadas e ilegais, de proibição de usar redes sociais, por exemplo, de usar celular, de falar com o próprio filho, não colocaria a polícia lá na porta da casa dele para monitorar Bolsonaro 24 horas por dia do seu próprio quintal. Nada disso teria sido feito se houvesse uma preocupação real com Bolsonaro. E tem mais um fator que eles não vão admitir para ninguém, mas que é real. O medo das sanções. Só Deus sabe o que Donald Trump e o governo americano podem fazer se o STF colocar em risco a vida do Bolsonaro. O medo é tão grande que uma ala dos ministros do STF teria feito até um acordo secreto com Hugo Mota para garantir a prisão domiciliar a Bolsonaro em troca do enterro total da anistia. Dá uma olhadinha aqui nessa apuração da Folha de São Paulo. Centrão fecha acordo sigiloso com a ala do STF por domiciliar para Bolsonaro, redução de penas e rejeição da anistia. A Folha apurou que o acordo envolve a votação de um projeto que reduz apenas pelos atos golpistas, a garantia de que o ex-presidente Bolsonaro poderá cumprir pena em regime domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo STF, segundo pessoas que participam das negociações. Então veja, pessoal, estou fazendo um acordo lá no escurinho. Esse acordo é de redução de penas, é de garantir regime domiciliar de prisão para o Bolsonaro e enterrar a anistia, enterrar o perdão. Esse é o acordo que está sendo feito. Dá uma olhadinha nisso aqui também. Ó. O acerto ele foi feito a portas fechadas e está sendo negado publicamente pelos ministros da corte. A divulgação dessa notícia, gente, deixou o STF tão incomodado, mas tão incomodado, que o ministro Alexandre de Moraes foi a público negar essa reportagem da Folha, o que é um indício, na verdade, de que o que a Folha publicou é real. Dá uma olhadinha aí, ó, na negativa. Após a publicação da reportagem, o ministro Alexandre de Moraes, apesar de não ter sido citado no texto, divulgou uma nota para negar a existência do acordo. Ele afirmou que as informações são totalmente inverídicas. O STF não faz acordos, disse ele. Não, o STF aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela primeira turma da corte após o devido processo legal. Ou será que após o indevido processo legal, hein, Alexandre de Moraes? Que piada, hein, ministro? E diz que não faz acordo, né? E o acordo para liberar os bloqueios do Marcos Duval em troca da licença dele do mandato? E o acordão que está sendo feito em torno da anistia? E a ameaça de mandar o Bolsonaro para a prisão logo se os Estados Unidos sancionarem os ministros? Ah, não faz acordos, é? Só pode ser uma piada. O que eu tenho a dizer é que não, nós não queremos negociação nem acordos. A gente não está falando de interesses, nós estamos falando de direitos. Nós queremos que sejam garantidos os nossos direitos. Não é esmola, é direito. Nós queremos é a justiça. Queremos anistia ampla, geral e irrestrita já. E não acordão, que vai dar migalha para enterrar a anistia e garantir o que eles sempre quiseram. Jogar Bolsonaro numa cela e jogar a chave fora. Muito bem. Esse é o Deltan. A palavra ao senador Cleitinho. Vou pedir silêncio. Essa problemática da anistia que eu já falei para você, né? Muito difícil de acontecer. A anistia, o pessoal fala, é uma pauta da direita. Não, a anistia, eu não sou advogado, eu não fiz direito, mas a anistia é uma pauta do direito. A Constituição de 88, ela nasce de uma anistia. A anistia é quando o STF passa do ponto. Você acha que o STF passou do ponto? Passou do ponto em prender o Clezão? Passou do ponto em prender lá a mãe de família porque pichou a estátua com batom, que no outro dia lavaram e estava tudo limpo? Passou do ponto ou não passou? Por isso que existe a anistia. Agora, a questão é do jeito que está o Senado. No Congresso passa a anistia. Tem mais deputados de direita do que de esquerda. No Senado tem mais senadores de esquerda do que de direita. Já é mais difícil. O Alcolumbre ontem já bateu no Eduardo Bolsonaro ali, já se posicionando que ele não quer nem ver a anistia no Senado. Aí, se passar no Congresso e no Senado, vai para a sanção presidencial. Você acha que o Lula assina uma anistia ampla, geral e restrita? Liberando o Bolsonaro da cadeia, que é o maior sonho da vida dele, é ver o Bolsonaro preso, simplesmente porque ele foi preso. Detalhe, quem prendeu ele não foi o Bolsonaro, hein? Foi uma investigação motivada pelo clamor popular das manifestações de rua no Brasil. Aquilo sim foi democrático. Bem diferente da prisão do Bolsonaro. Mas isso está nos livros de história já. Como termina a história do Bolsonaro? Vocês vão conseguir matar o Bolsonaro? Aí a gente não sabe. Mas hoje, para você, participe aí agora comigo. Você que está aqui até agora, você está prestando atenção. Se eles matam o Bolsonaro de alguma doença, de desgosto, por exemplo, que já está até com câncer de pele, o homem, o Bolsonaro ele vai ser esquecido?
ou ele vira um mártir da revolução nesse país? Essa é a pergunta para você agora se manifestar no chat. Se o STF consegue eliminar o Bolsonaro, Bolsonaro deixa de existir, faleceu. Bate na madeira, né? Porque é a única esperança desse país aqui. Cara que faz diferente, o único que faz diferente. O único que não aprovou projeto lá como deputado porque não dialogava com ninguém na Câmara, não tem rabo preso com ninguém. E é esse cara que eles não querem de volta ao poder. Ele vira um mártir da direita ou ele vai ser completamente esquecido? A morte do Bolsonaro hoje faria a direita se martirizar, ter um representante eterno ou ser esquecida? Essa é a pergunta. A Dercina falou que ele vira um mártir. Vamos, respondam, vocês que estão aí assistindo. Enquanto vocês respondem, a gente vai aqui para a nossa última interação do dia. Pedir mais uma vez a sua inscrição nesse canal. Você que está aqui comigo, está ao vivaço agora. Se inscreva no canal, 103.425, tá vendo? Vocês só se inscrevem quando eu não estou vendo, né? Quando eu estou aqui olhando, ninguém se inscreve, só para eu fazer o cara ficar com cara de pastel. Você se inscreve ali ao vivo, gira ali, ó. 103.426. Vamos bater 430 agora comigo aqui? Topa! Tem 4 pessoas aqui que não querem mais a renovação de contrato com o Lula, que não querem mais a esquerda no poder. Clica no inscrever-se aí, vai girar lá, ó. Vamos bater 103.430 ao vivo comigo aqui. Vamos lá? Só clicar no botão que tá aqui embaixo, ó. Inscrever-se. Aí, garoto, uma só. Tem mais 3 aí? Vamos bater 430 junto? Para você ver a sua inscrição sendo feita ao vivo, que não paga nada para se inscrever no nosso canal e ajuda demais a continuidade do nosso trabalho, tá? Clica no inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Daqui a pouquinho a gente vê aqui se batemos os 430, dá para bater 450, enquanto você coloca aí se o extermínio, a eliminação, a morte, será que é isso que o STF quer? Ou é isso que eles morrem de medo de acontecer? Imagina o que o Trump não pode fazer aqui se eles conseguem causar a morte da maior representação da direita no país hoje, que é o Jair Messias Bolsonaro. A Suzana está aqui, Suzana Fora PT. Está inscrita, Suzana? Se inscreva no canal, ative o sininho para a gente girar lá. 103.428 vai ser o próximo que se inscrever. Clicou no inscrever-se, já gira, você vê sua inscrição ao vivo. Vou colocar aqui o Frank PCC, que teve o caso do delegado lá da Praia Grande. Isso vai dar muito pano para manga. Teve o Gritzbach, né, que eles mataram no aeroporto de Guarulhos, né, em plena luz do dia, e aconteceu praticamente a mesma coisa agora lá na Praia Grande. Dercina, a primeira vez você assiste, Dercina? Tá inscrita? Se inscreva, tá? Clica no inscrever-se. Não paga nada, não. Aí você ativa. Aê, garota, já tá lá, 428. Tem mais 2 aí para se inscrever? Que a gente já vira a página aqui com 103.430. Clica no inscrever-se, gente. Não é ficar membro, não. Tá? O membro paga, mas o inscrito não paga nada. Você só vai ser notificado quando fizer live aqui. Aí você recebe as nossas lives aí do Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Já batemos 100 mil. Logo, logo vai vir a nova plaquinha. Vamos fazer uma festa juntos aqui. Mas vamos em frente. Vamos bater 1 milhão de inscritos aqui nesse canal. Eu tenho certeza que em 5 anos aí a gente tem a possibilidade de estar aqui comemorando a placa de 1 milhão de inscritos no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Bora lá? A Dora já está inscrita. A Dercina está inscrita já, Dercina? Vamos lá, vamos ver quem não está inscrito aí. Tem 93 aqui, todos inscritos? Nossa, é uma honra e uma satisfação. Mas se você não tiver, está escrito embaixo aqui, ó, inscrever-se. Você só dá um cliquezinho ali, a primeira vez ao vivo na Dercina. Muito bem, primeira vez a gente nunca esquece. Daqui a pouco eu venho ver aqui, vocês vão bater fatalmente os 430. Eu confio no potencial de vocês aí. Vamos lá? Vamos ver o Frank aqui, descrevendo quem é que foi o mandante da morte do Rui, né? O delegado de polícia lá da Praia Grande. Ele fez esse vídeo aqui no improviso. Vamos ver se dá pra gente passar ele inteiro, senão a gente passa um trecho, vai interagindo aí. No canal, lembrando sempre que Deus é o eterno de Israel. Bom, rapaziada, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vai baixar aqui, ativa o sininho, entendeu? Não perde a oportunidade de saber a verdade do que aconteceu com o delegado lá, com o delegado geral. Tem muita gente falando, muita teoria, mas as ideias é o quê? Quem mandou pegar o delegado foi o Azul. Já falo quem foi. Já falo pra você aí logo de cara quem foi que mandou parar no delegado. Foi o Azul, certo? Mais conhecido como Colorido. Foi solto recentemente pela porta da frente pelo ST, certo? Agora, vocês me perguntam, mas qual é o motivo? O motivo tem que perguntar pro Mourão. Se liga, ó. Pega a visão. Porque ele é aposentado, tá ligado, mano. Ele é aposentado, mas ele tem os esquemas na Baixada. Tem os esquemas na Baixada, certo? Tem várias paradas. Tem as caça-níqueis, tem várias caminhadas.
tem que ver se quando ele estava na ativa, se ele fez algo contra o familiar do Azul, né? E nós já averiguou que sim. Tá ligado, mano? Ali, ó, quer ver? Eu separei uma cola aqui, ó. Parece que esse delegado era atual secretário da administração da prefeitura da PG. Chegou que teve um rombo muito grande na prefeitura, em um ataque hacker, mas abafaram o caso. E aí, esse ataque hacker que teve aí na prefeitura, hein? Tinha um rombo muito grande na prefeitura. Aqui, ó, tinha um rombo muito grande na prefeitura. O Mourão não ia contratar ninguém enquanto não fechasse esse rombo. Esse delegado deve ter pisado no calo de alguém lá dentro, porque as prefeituras estão cheias de gente do PC. E falando dos hackers, os caras são de lá, Lucas Pombal e Perê. Né? Nem vou falar muito para não vir processo. Bom ter em mente é que o Mourão, o prefeito, é exatamente influente na Baixada, junto com o Rubão. O Rubão é aquele lá, troca, que nós já denunciou aqui. O Rubão é o que desmata a areia que tem sob a mata, tá ligado? Tem a mata e abaixo tem a areia, tá ligado? A areia não é da praia, é embaixo da mata lá, né? O Mourão é dono de construtoras e faz prédios. A prefeitura que estava antes dele boicotou a GCM, pois a GCM era muito atuante, boicotou também as câmaras, muitas câmaras deixaram de funcionar. Certamente foi algo envolvendo a prefeitura. Aqui, o que vale falar aqui também, tropa, sobre esse caso aqui, eu separei uma colinha aqui porque eu quero fazer um vídeo mais sério para poder trazer para vocês o entendimento do que está acontecendo, tá ligado? Aqui é o seguinte, ó. Lembra da parada dos dois seguranças do caminhão da Coca-Cola, em frente ao Atalaia? Fizeram o mesmo modus operandi. Lembra aí, seu polícia, da parada do Atalaia? O Boqueta que soltou as peças lá, lembra do Boqueta que nós denunciou aqui? Então. Mano, é fácil. Vai na fazendinha, tá ligado? Vai na fazendinha, vai achar as peças. Vai achar as peças, volta aqui no canal e agradece nós, tá bom? Se você olhar o mapa, ó, onde aconteceu ali, ó, na cidade Oceã, já é do lado da fazendinha que já pertence a São Vicente, tá ligado? Só vocês olharem no mapa aí. Os caras da fazendinha que sentou o pau no mic aí. Quer ver, ó? Se fecharem a fazendinha, vão achar o morador e o Boqueta. É muito fura. Ali no corpos enterrados. Além de corpos enterrados. Se você for lá na fazendinha, ô polícia, vocês querem pá na do delegado? Vai lá na fazendinha, ó. Ó. Vai lá na fazendinha. Falou que vocês vão encontrar lá a parada lá. Falou? Nós já vem denunciando aqui, ó, mocota. Mocota que nós vem denunciando a Baixada. Inclusive, teve um baile lá, ó. Teve o baile em São Vicente, do Cauã e do Negão Original. E só tinha fura lá. Nós tem registros do baile, onde esses MC foram cantar, e só tinha fura lá dentro. Entendeu? Havia mais de 7 fuzil lá. E nós tem como provar isso aí que nós tá falando. Deixa eu baixar aqui a música, ó. Aí, ó. Vai lá na fazendinha, pô. Se falou na Baixada Santista, quem tá é nós. Olha lá o Negão Original cantando, olha os fura passando lá, ó. Olha lá. É os artistas. É os artistas, tropa. Entendeu? Aí, ó. E aí vai, né? Então vamos lá, rapaziada. O que acontece? O Azul, certo? Foi solto recentemente pelo STF. Vou até pegar uma foto dele aqui. O Azul, ele foi solto pelo STF. Eu tenho pela aqui porta da frente. Eu tenho aqui, ó. Esse vídeo aqui, o Frank tá meio atrapalhado. Tá meio atrapalhado, tá. Vou organizar para ele. Vamos ajudar. Tá aqui, ó. Quem que é o rapaz? O Azul que ele falou. É esse aqui, ó. Esse é o cara. É o Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como Azul ou Colorido, tá? E a matéria da Globo News, ela diz o seguinte, ó. Aqui, matéria de ontem, ó. Execução do ex-delegado de polícia, tá todo mundo vendo aí? Quem tá sabendo desse caso? Esse caso interessa para vocês? Vocês estão achando que esse país virou um narco-país? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Você tá vendo o PCC agir de forma que a gente nunca viu antes. Nunca viu antes o PCC se expor tanto. E aí qual que é o recado que fica? Não é para mexer com a gente. O Gritzbach mexeu com os caras, foram lá em plena luz do dia no aeroporto, maior aeroporto da América Latina, e fuzilaram o cara com fuzil. Óbvio, fuzilaram ele não com bala de chocolate, não, com fuzil. E aconteceu a mesma coisa com o delegado agora, o Rui, né? Lá na Praia Grande. É o Rui... qual que é o nome do delegado, rapaz? O seu Rui Ferraz Fontes. Né? Foi uma coisa cinematográfica. Execução de ex-delegado, polícia não descarta envolvimento do líder do PCC solto recentemente. Olha aí. Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul Colorido, é apontado como um líder da facção e responsável por coordenar o tráfico na Baixada. Ele deixou há cerca de um mês a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pela porta da frente, como ele falou, tá? O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse nessa quinta-feira que não descarta a possibilidade de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, de um líder do PCC que foi recentemente solto no sistema prisional.
Que absurdo, né? Fernando Gonçalves dos Santos, o azul ou colorido, é apontado como um líder da facção e responsável por coordenar o tráfico na Baixada Santista. Ele deixou há cerca de um mês, gente, olha isso. Saiu para matar o cara. A Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A defesa dele não foi localizada pela reportagem. Aspas para o Guilherme Derrite. O azul ou colorido, como também é o outro codinome dele na facção, é um membro considerado importante na organização criminosa. Ficou preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau durante muito tempo, inclusive com todas as lideranças do PCC. Foi para o Sistema Penitenciário Federal e saiu recentemente, então a gente não descarta a possibilidade. O delegado-geral Arthur Dian ressaltou que talvez não necessariamente tenha participado diretamente, mas a polícia está apurando, através das investigações, se existe um vínculo. Em entrevista à imprensa sobre o caso, ao lado de outras autoridades policiais, ele disse não ter dúvidas de que há envolvimento do crime organizado na execução do ex-delegado. De acordo com o secretário, a dúvida é, a gente não descarta as possibilidades, é se a execução foi motivada por combate ao crime organizado durante toda a carreira do delegado ou por conta da atuação atual como secretário na Praia Grande. Isso é um fato, a motivação é que ainda está em aberto, disse o Derrite. Suspeitos que são alvo de mandados de prisão e estão foragidos são Felipe Avelino da Silva, conhecido na facção como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24 anos. A defesa deles não foi localizada pela reportagem. Ele ressaltou que a participação no crime organizado, para nós não resta dúvida por conta principalmente do Mascherano, que é o indivíduo que nós sabemos que pertence à organização criminosa PCC, por conta do trabalho de inteligência do DEPOL e Centro de Inteligência do ABC. O secretário explicou ainda que eles foram identificados por meio de material genético encontrado em um dos carros abandonados pelos criminosos após a execução, mas que a polícia ainda não sabe qual a participação deles no assassinato. Ainda é cedo para apontar qual o papel deles no crime, afirmou Derrite. Segundo a polícia, Silva é de São Bernardo e tem antecedentes por roubo e tráfico de drogas. Todos jovens aqui, né? Ó, Felipe Avelino da Silva à esquerda e Flávio Henrique de Souza, suspeitos da execução. Você vê que é gente nova, né? A delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP, diz que a polícia ainda apura quantas pessoas tiveram participação no crime. Sobre quantas pessoas participaram diretamente, vocês viram. Está nas imagens, mas indiretamente, só com as investigações, que é a participação dessa mulher que já foi presa, que é pós-crime, a retirada da arma do local. Contexto, o que aconteceu, né? O Rui Ferraz Fontes foi delegado-geral da Polícia Civil, esteve na corporação por cerca de 40 anos, ele foi um dos pioneiros na investigação do PCC, desde janeiro de 2023 ele comandava a Secretaria de Administração da Praia Grande, ele foi assassinado após finalizar seu expediente na prefeitura na segunda-feira. Uma das hipóteses investigadas é a de que o ex-delegado foi assassinado pelo PCC, pelo histórico de combate à facção que comanda o tráfico de drogas no estado e já ameaçou de morte. Outra é que o ex-policial possa ter sido emboscado e morto por desafetos em razão do seu trabalho como secretário da Praia Grande. O ex-delegado tinha 64 anos e foi um dos responsáveis pela prisão de Marco Williams Herbas Camacho, ou Marcola, uma das principais lideranças do PCC. As autoridades também falam sobre a prisão de uma mulher por suspeita de ter ido buscar na Baixada Santista um dos fuzis usados na execução. Segundo o delegado-geral da polícia, Arthur Dian, ela teve apenas participação logística no crime. Em seu depoimento, Daesli Oliveira Pires, de 25 anos, contou que foi acionada por um homem que pediu que ela fosse até a Praia Grande retirar um pacote. Ela, então, viajou para o litoral, pegou o pacote, trouxe para São Paulo e depois entregou para esse mesmo homem. Os investigadores afirmaram que no pacote estavam um dos fuzis usados no assassinato de baita pacote, hein? Segundo Dian, extraoficialmente ela disse que sabia que carregava o fuzil. Procurada, a defesa dela disse que iria se manter em silêncio até se inteirar do caso. A família me contratou hoje de manhã, então eu ter acesso à íntegra, acesso a tudo, eu vou preferir ficar em silêncio, falou hoje um advogado, Caio Pereira. Na visão da polícia, portanto, ela contribuiu para a logística do crime. A prisão é temporada válida por 30 dias e renovável por mais 30. A TV Globo apurou ainda que foram encontradas no celular de Daesli fotos do fuzil usado na execução, e aqui o delegado Rui Ferraz Fontes, que faleceu nesse assassinato cinematográfico. O que vocês pensam disso? Somos um narco-país, gente? Somos um narco-país? Deixa aí nos seus comentários, tá? Vocês se inscreveram no canal, fazer aquela última chamada para a gente encerrar a nossa live de hoje, foi muito proveitoso, ó.
Temos aqui 103.430 cravado, hein? Nossa meta era 450, não vamos bater, mas com certeza com os cortes bateremos. Eu agradeço demais a presença, a atenção e o carinho de todos vocês. Se vocês querem um país diferente, longe das garras da esquerda, vocês estão no canal certo, contem comigo na representação por essa luta de renovação política, né, em busca de valores, em busca de novos rumos, né, de economia liberal, também novos conceitos conservadores que a gente defende aqui, conceitos de família, de liberação para a arma para o cidadão de bem, né? Não liberação de droga, não ao aborto. A gente é a favor da vida aqui no nosso canal independente e a favor do debate político inteligente. Se você tem inteligência, tem maturidade, chega aqui, debata, coloque o seu ponto de vista, mesmo que seja contrário ao nosso, você vai ser lido, você vai ser percebido com maior carinho e atenção. A gente não quer ficar fazendo briga por briga, né? A gente quer uma mudança política e não uma guerra, né, política aqui, uma treta, ficar um xingando o outro com falta de educação. Eu fico muito feliz por ter você aqui no meu chat, tá? Muito seleto os comentários, sempre muito inteligentes e pertinentes, e eu agradeço, sou muito feliz por ter vocês nesse meu novo trabalho aqui, que é o canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Você que veio do canal Thiago Parigiani, que é um canal de defesa do aposentado, hoje me conhece um pouco mais a fundo com o meu lado político podendo ser externado com tranquilidade aqui no canal Brasil Inteligente, tá? Sejam todos bem-vindos.